estenda as mãos para cá. Vamos abençoar a vida do pastor. Trouxe papel e caneta para você anotar. Vai liberar muita chave para nós hoje, hein? Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu servo, o teu filho. Usa ele nesta noite. Fala em nossos corações. Pai, nós temos certeza que o Senhor já colocou algo no coração dele, que nos pertence. Então, Pai, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, Pai. Não deixa as distrações nos tomar nesse momento, Pai. Nos abençoa, guarda, Pai. Livra-me de todo mal, Pai. Que no nome de Jesus prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber essa palavra em o nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos, amém? Quando Suzane cantava o primeiro louvor, o Espírito Santo trouxe à memória algo. Eu gostaria de partilhar com a igreja. É um breve testemunho, porque na verdade, se já fosse dado a bênção apostólica, porque Deus curou, sarou, libertou, Deus prosperou, Deus fez coisas tremendas. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele não volta atrás na sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Não importa aonde você esteja ou como você esteja, basta você crer, porque ele disse, basta crer, crer somente. E quando a Suzane cantava e falava da promessa de Deus, o Espírito Santo me levou e me fez ver como Deus é fiel. Mas não é fiel de palavras, Deus é fiel de presença. Elias falava, diante desse Deus, cuja face, a presença eu estou. Ele fala de intimidade, comunhão. E aquilo me trouxe algo que eu queria compartilhar com a igreja rapidamente. É um breve testemunho, é uma síntese. Deus me tirou da onde eu jamais imaginaria. Deus me tornou empresário nessa cidade. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ser empresário. Aí, como Deus, Ele não é apenas de uma coisa. Quando eu comecei a servir a Deus, eu sentava no banco da igreja, mas algo fervia dentro de mim. E Deus foi me trazendo conhecimento, sabedoria, eu fui estudando. E Ele foi cumprindo promessa, Ele foi liberando promessas sobre a minha vida. Deus me tornou empresário. A minha esposa, Deus também cumpriu uma promessa na vida dela. Hoje a minha esposa é secretária de educação no município. E não só isso, meu filho mais velho é um expert em tecnologia. Eu falei, meu Deus. O meu filho do meio é formado, é médico veterinário. Falei, meu Deus, como o Senhor pode fazer isso? Aí não, capaz, a minha filha mais nova, 18 anos, entrou na faculdade agora. Daqui a algum tempo é a mais nova psicóloga na cidade. Não é mérito, é quando você dobra os joelhos e diz, Senhor, eu creio que a sua palavra é poderosa para mudar curso e para transformar história. Não tem nada a ver com mérito, tem a ver com fé, perseverança, jejum, oração. Tem dia que não dá vontade de vir na igreja, mas com vontade ou sem vontade venha, porque Ele é aquele que renova as forças, Ele é aquele que faz renovar as esperanças. Janeiro foi quebrando as raízes do orgulho. A pior coisa para o ser humano é ele achar que é autossuficiente. Eu acho, eu posso, eu consigo, e é verdade. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente é capaz de conquistar, mas conquistar é uma coisa, estabelecer a conquista é outra. Quem está em Cristo não só conquista, estabelece conquista, porque a palavra dele é assim: tem promessa que vai cumprir na sua vida, tem promessa que vai cumprir na segunda geração, na terceira geração e na quarta geração.
Ele é aquele que é vivo, fiel e poderoso. Por isso, em janeiro, nós aprendemos em Deus a quebrar as raízes do orgulho. Não há nada pior aos olhos de Deus do que orgulho. É parecido e chama a Bíblia como se fosse feitiçaria. Afasta Deus. Deus se afasta dos orgulhosos, mas aos humildes Ele se revela. Janeiro passou e agora nós iniciamos uma nova jornada, o mês da paternidade. Então olhe para a pessoa mais importante nesse culto: você. Você não é importante porque você tem status, nem sua conta bancária, nem os seus diplomas na parede. Você é importante porque Ele foi aquele que prometeu e Ele veio cumprir a promessa na história da sua vida. Para não ficar nas minhas palavras, estudando o tema, 3 formas que qualquer pessoa procura Deus: pela necessidade, pela dor ou pelo amor. Vou pedir à mídia que me ajude. Todas as vezes que nós temos uma necessidade, nós corremos para Deus. Eu posso não crer em Deus, e é um direito que Deus me dá não crer nele, mas os padrões só Deus estabelece. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quando você tem uma necessidade, Deus, Ele vem com seu poder e cumpre. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quando eu procuro a Deus por necessidade, Ele é poderoso, porque escrito está na sua palavra: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então eu quero começar a liberar uma palavra. Não importa aquilo que você precisa, Ele supre aquilo que você precisa. Se você veio nessa noite buscar algo da parte de Deus, creia que Ele já está trabalhando a teu favor. É o mês da paternidade. Ele já tem algo direcionado para a sua vida, ainda que ela seja necessidade. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Mas também tem a questão da dor, porque muitas das vezes nós cometemos atos falhos, e toda ação tem uma reação proporcional à sua medida. Terceira lei da física. Queira você sim, queira você ou não, espiritualmente também ela se cumpre. Mateus capítulo 11, versículo 28. Sou apaixonado nesse versículo. Eu tenho uma dor, como que eu posso aliviar essa dor? Como que Deus tem o poder de fazer? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem o alívio de Deus para a sua dor nessa noite. Não importa se a dor é natural, não importa se a dor é no físico, na alma, no espírito, Ele tem a capacidade de ir aonde a medicina não vai. Ele é capaz de fazer aquilo que o médico não pode. Ele tem o alívio para a sua dor, mas você tem que buscar em oração e tomar posse. Agora, se eu busco a Deus pela necessidade, Ele supre a minha necessidade. Se eu busco a Deus pela dor, Ele alivia a minha dor. Mas o que Deus é apaixonado
é Provérbios capítulo 8, versículo 17. Fernanda até subiu o tom, né, Fernanda? Já sabe que tem algo especial da parte de Deus. Provérbios 8, 17 diz assim: eu amo os que me amam. Deus está pronto nessa noite para derramar algo que eu preciso. É o amor dele. Por isso que lá em João está escrito: e Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe nada melhor para uma criatura do que receber o abraço do Criador. Não há nada mais para o filho do que receber o abraço do Pai. Não há nada mais poderoso para um crente é receber a presença daquele que criou os céus, que criou a terra. É aquele que promete, é aquele que cumpre, é aquele que fala, e ele ainda permanece fiel. Escute, renobre a sua atenção. Provérbios é um conhecimento curto, mas Provérbios 8,17 diz: eu amo os que me amam. Eu sei que você veio por uma necessidade. Eu até entendo que você veio pela dor, mas você vai sair daqui amando esse Deus. Não importa como esteja a sua vida, não importa como esteja a situação da sua vida, se você amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. Mês da paternidade. Sexta-feira o pastor mandou um áudio. Vou ser honesto, irmão, não queria nem abrir. Mas abrir, né? Tem que ser obediente. Aí o pastor fala: para estar aqui hoje, escute, quando você dobra os seus joelhos, Deus ouve. Quando você chora, Deus recolhe as suas lágrimas. Mas não há nada mais poderoso, é quando você, mesmo sem forças, abre a sua boca e glorifique a Deus. Porque Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Com os meus ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Quando eu creio em Deus, quando eu falo: Deus, está tudo errado na minha vida, mas eu ainda continuo crendo que aquele que prometeu ainda vai se levantar e vai cumprir na minha vida a palavra que Ele prometeu. Quando eu desliguei o áudio, o Espírito Santo colocou Lucas capítulo 15, abre aí. Não sei cantar não, irmão. Se tem alguém desafinado, sou eu. Pior do que ser desafinado, eu nem sei a letra. Mas eu ainda sei que o Espírito Santo leva. Eu creio. Aprender sobre paternidade é aprender a ser humilde. Aprender sobre paternidade é aprender a ser filho. O meu pai é militar, então eu cresci com regras, e eu levei essas regras para os meus filhos. Só que aí eu descobri que a Bíblia chama Deus o Senhor dos Exércitos. Existem regras, princípios, e paternidade é um princípio da parte de Deus. E esse princípio tem que ser quebrado. As pessoas se apresentam a Deus de qualquer jeito.
Mas quando você vai no médico, você toma banho, passa perfume, põe uma boa roupa, senta na sala de espera, o médico leva tantas horas e você está lá. Se o juiz te convocar, você não chega atrasado. Paternidade não é aprender sobre Deus. Aprender sobre paternidade, quem sou eu diante do meu Pai? E não é o Pai genitor. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: você não vê em mim? Você não ouve as minhas palavras? Eu já tenho apresentado o Pai. As pessoas hoje em dia não estão diferentes no tempo de Jesus, dispersa, querendo algo que já tem. Eu não preciso ter o Pai, eu já tenho o Pai dentro de mim. Eu só preciso deixar o Pai se revelar em mim. As minhas palavras, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de portar, precisa falar quem é que sou eu diante dele. A gente quer muito teologia, Deus, logia, estudo. Quero estudar Deus. Sabe o que estão fazendo? Colocando Deus dentro de uma caixinha. Se Deus não fizer assim, não quero. Ainda faz bem sim. Se Deus não agir agora desse jeito, eu viro as costas e vou embora. Desculpa. Se nós vamos aprender sobre paternidade, nós vamos aprender sobre obediência. Eu sou, pelos cabelos brancos, já dá para notar que eu tenho pouca idade, né? Não é como os jovens que pintam, isso aqui é natural. Escute, paternidade vem da palavra paternitas, mas em grego, no hebraico é Av, o AIV, Abraão, ou veja, pai de multidão. No aramaico é Abba. Mas o que isso tem importância? Nenhuma. Porque Deus não está preocupado com o meu intelecto, Ele está preocupado comigo. Ele está preocupado com como eu estou sentindo. Porque quando você vai estudar a palavra paternidade, no latim, é sentimento de pai. Pater, pai, titas é sentimento. Então paternidade é como Deus se sente. Se você for em Jeremias, ele está dizendo, esse povo, vai dizer também em Isaías, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus está preocupado é como eu o adoro. Não apenas como eu adoro, mas é da forma que eu adoro. Eu não adoro a Deus porque Ele me deu carro. Eu não adoro a Deus porque Ele me deu empresa. Eu não adoro a Deus porque Ele me fez. Eu adoro a Deus porque Ele é. Isso está em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés vai chegar diante de Deus, a sarça ardia. E Deus disse, Moisés, não se achegue aqui, porque a terra é santa. Esse lugar aqui não é uma igreja, não é um templo. Esse lugar aqui é o lugar da presença de Deus. Ainda é um lugar santo. E o lugar santo é morada daquele que é santo. Mas o que me chama a atenção é quando Moisés vai perguntar para Deus, o que eu falo para aquele povo? Aí Deus fala para ele, Errie, Axé. Errie? Pastor, não entendi.
é um hebraico onde Deus diz, não é, eu sou o que sou. É uma tradução um pouco equivocada. Essa palavra no hebraico, R-E, axé, R-E, é Deus dizendo, eu serei aquilo que você precisa que eu seja na sua vida. Não tem limite para o agir de Deus, mas Ele tem que ser o primeiro. Não tem segundas opções. É de todo o coração. Não é de palavras, é de todo o coração. E quando eu fui incumbido de falar de paternidade, eu perguntei para o Espírito Santo, o que Lucas capítulo 15 tem a ver com paternidade? Porque quando a gente pergunta, eu já deixo uma advertência, cuidado o que você pede a Deus, porque Ele vai te dar. Senhor, o que isso tem a ver com paternidade? Aí Ele foi colocando aquilo que na minha mente eu vou trazer com vocês. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele está recebendo os publicanos e os pecadores. Aí vem dois grupos de pessoas, os fariseus e os escribas. Os fariseus, para ser bem resumido, é aquela pessoa que arrota a santidade, mas Jesus chamou e classificou como sepulcro caiado. Por fora é uma coisa, mas por dentro só tem podridão. Os escribas eram aquelas pessoas, doutores na lei, é aqueles que copiavam, é aqueles que davam ensino, é aqueles que orientavam o povo segundo a palavra. E essas pessoas vêm murmurando, dizendo, publicano, pecadores, se ajunta a ele, e se isso não fosse pouco, ainda come com ele. Sabe o que isso significa? Que Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com o que você fez, eu estou preocupado se você quer sentar à mesa comigo. Porque quem senta à mesa comigo jamais se torna a mesma pessoa. Quem se assenta comigo, eu tenho algo para dar, e esse algo que eu dou torna-me diferente de tudo aquilo que eu já fui. Até o versículo 7, e no versículo 7 vai dizer, no final do versículo, o que importa é que esses publicanos e esses pecadores estão arrependidos. O que me chama a atenção é que Jesus pega aqui no início e fala, olha, um homem tem 100 ovelhas, mas se uma se perder, ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida. Se você estudar o tempo, nenhum pastor cuidava de 100 ovelhas. Jesus aqui está colocando algo para dizer, não importa se você está perdido, eu não abro mão de você. Eu vou aonde você estiver, e aonde você estiver, eu vou te trazer e colocar nos meus ombros. Porque tem hora que a gente não consegue andar, aí Jesus coloca nos ombros. Tem hora que eu não tenho forças para andar, mas Ele ainda coloca nos ombros. Tem hora que eu não tenho direção, mas Ele ainda coloca a gente sobre os ombros. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa se você errou, não importa se você pecou, mas importa se você está arrependido. Mas por que Jesus pega e diz e se compara e faz uma parábola do pastor? João capítulo 10 versículo 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você entendeu porque Cristo morreu na cruz? Porque Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui glorificando o nome dEle. Ele sabia que eu estava perdido, mas Ele me deu uma direção.
Ele sabia que eu não tinha perspectiva, mas Ele me deu uma nova história. Ainda que eu esteja sobre os ombros dele, Ele disse: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Só que João capítulo 10, versículo 14, Jesus vai continuar dizendo: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Você não está aqui nessa noite porque você recebeu um convite. Você está aqui nessa noite porque Deus marcou o encontro por você, porque chegou a hora dele ser aquele que é o bom pastor para mudar a história da sua vida. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Jesus sobe. Jesus vai agora a uma outra atmosfera. Ele diz: certa mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma, de forma diligente, acende a luz da candeia, vai até achar. O que me chamou a atenção, o que tem a ver com isso? Com paternidade. O Espírito Santo é tão poderoso que ele diz: não tem nada a ver com dote de casamento. As 10 dracmas são comparadas no hebraico, os rabinos ensinam, semelhante a Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Os judeus tinham 10 mandamentos. Só que aí veio os homens e dos 10 mandamentos criaram 613 leis. Jesus está dizendo: olha, não é cumprir uma, nem duas, nem três, nem 4, nem 612. Se não cumprir as 613, você é culpado de todas as outras leis não cumpridas. Como pode 10 mandamentos se tornar 613? Já reparou que não pode isso, não pode aquilo, faz assim, faz desse jeito, mas o Espírito Santo não tem mais a liberdade de dizer: não quero você aqui, não quero você lá, não quero você assim, não quero você desse jeito. Quem dá lugar para o Espírito Santo ainda continua temendo a Deus. A dracma é uma moeda grega, semelhante à moeda romana, o denário. Um salário por dia. Um dia de salário, um denário. O que me chama a atenção é que existiu uma mulher que pegou um vaso de alabastro e quebrou aquele vaso e ungiu Jesus. 300 denários, 300 dias de salário. Você sabe por quantas moedas Jesus foi vendido por Judas? Na verdade foi uma informação: 300 moedas, 30, 10%. Se eu tenho 10 mandamentos, se eu deixar de cumprir um, Deus não me pune, Ele me corrige. Ele é Pai. Existe a diferença de punição e orientação. Quando eu aprendo sobre paternidade, eu permito Deus me corrigir. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Se você sabe o caminho, você vai direto. Se você não sabe, você pega um aplicativo e coloca lá o destino e a origem. Mas se você sair da rota, o aplicativo fala assim: corrigindo a trajetória. É o que Deus faz na vida do crente. Se você está saindo do caminho, Ele vai lá e faz assim: vem, filho amado, você está fora da rota, é hora de você receber a correção de Deus. É só você estudar a Bíblia. O povo glorificava a Deus na vitória. Quando recebia a vitória, virava as costas para Deus. Quando virava as costas para Deus, Deus trazia um povo e oprimia. Aquele povo oprimido virava e falava: Deus me socorre. Aí Deus colocava de novo nos trilhos. Correção de Deus é sempre melhor do que ser punido.
Os obedientes é aquele que está ouvindo o que Deus está dizendo. Eu estou aqui para te corrigir, porque existe uma trajetória que você precisa cumprir. Do versículo 11 até o versículo 32, Jesus muda completamente. Lucas 15. Depois você lê em casa. Jesus começa dizendo: o homem tinha 2 filhos. Aqui eu começo a falar sobre paternidade. Por que eu preciso falar de paternidade? Porque Deus, se a gente for estudar a história que a Bíblia conta, Gênesis capítulo 1, Deus faz tudo. Capítulo 2 faz o homem. Mas no capítulo 3 o homem cai. Desobediência. As consequências de uma desobediência está sintetizada em Lucas 15, do versículo 11 ao 22. Você vai entender bem. O que me chama a atenção de Gênesis capítulo 3 e até Malaquias, Deus começa a fazer uma história de trajetória para que o homem volte para Deus. Observa que durante 410 anos, 14 juízes Deus levantou para julgar, corrigir, orientar e colocar o povo na presença de Deus. Os mais antigos aqui, vai ter a Bíblia que entre Malaquias e Mateus tinha 4 folhas em branco. Só que o povo passou 430 anos sem ouvir a voz de Deus. As Bíblias antigas que tinha 4 folhas em branco significava essa ausência da palavra de Deus, o silêncio de Deus. Observa que quando Lucas começa a falar do versículo 11, que certo homem tinha 2 filhos, o mais novo chegou diante do seu pai e pediu a herança. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o judeu não podia pedir a herança, muito menos o filho mais novo. Mas observa que o pai ouve o filho. O Espírito Santo colocou no meu coração que muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus. Muitas das vezes nós oramos a Deus pedindo coisas. Nós jejuamos pedindo a Deus coisas, mas não é do agrado de Deus. Mas ainda assim Ele permite. Quem estuda a Bíblia vai dizer e vai aprender que a vontade de Deus está enquadrada em 2 ápices. Ou é a vontade perfeita, ou é a vontade permissiva. Deus quer doença? Não, mas Ele permite a doença. A Bíblia vai dizer que Ele abre a ferida, mas Ele ainda tem o bálsamo para curar a ferida. Por isso que Jesus é chamado e é assemelhado ao bálsamo de Gileade, que era a melhor essência para curar qualquer ferida. Jesus está dizendo para você: aquilo que você errou pode ser fruto da sua oração, ainda que não seja a vontade de Deus para a sua vida, Ele ainda tem o bálsamo para curar essa ferida. Mas observe que o filho mais novo recebeu a herança. Fernando, recebeu a herança. E diz que alguns dias depois pegou e foi para a terra distante, e lá gastou de forma dissoluta. Acho que você não entendeu ainda, mas você vai entender. Tem gente que vem na igreja, pede a Deus carro, e Deus dá o carro, ele nunca mais volta, porque ele veio buscar o carro. Se ele veio buscar o carro, ele já recebeu o carro e ele foi embora. Tem gente no nosso meio que vem a Deus pedir uma casa, e Deus dá a casa, e ele vai embora, porque ele veio pedir a casa.
Pastor, tem alguma coisa errada eu pedir carro a Deus? Não, querido, não tem nada a ver. Pode pedir à vontade. Aqui teve um ato profético, eu entrei nesse mistério aí. Já tô até indo na concessionária para namorar o carro. Deixa eu tirar o microfone aqui. Ato profético não é o que eu escuto. Ato profético é o que o Espírito Santo coloca no meu coração e eu creio. Peguei um carro, eu andando a pé, 2 anos e meio sem carro. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Coloquei uma boa roupa, pedi um carro do meu cunhado emprestado, entrei na concessionária e disse: quero fazer o test drive. Servir até cafezinho. Fiz o teste, andei com o carro. Aí disse: olha, vou pensar um pouquinho. Irmão, duro igual um coco. Mas Deus prometeu, eu fui. Aí o que Deus fez? Não me deu o carro. Não me deu o carro que eu pedi, porque Ele me deu o melhor ainda. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o carro. Tem a ver com quem você crê no Pai que você tem. Eu tenho um livro, é pequenininho, e aquela pastora que escreveu o livro diz assim: o pai era bêbado, e o pai prometeu para o filho que ia fazer algo extraordinário, e o menininho falou: o meu pai prometeu, e ele contava para todo mundo: o meu pai prometeu. E ela disse: o importante não é a promessa, o importante é se você crê na promessa. Porque ele não tinha condições, mas o menino creu na promessa, e Deus é aquele que vem na terra para realizar e cumprir promessas. Pastor, o que Lucas capítulo 15 tem a ver com paternidade? O filho mais novo pegou a herança, foi embora, e de forma dissoluta gastou tudo. Aqui começa a derrocada do crente, quando ele sai da presença de Deus, quando ele acha que não precisa ouvir a Deus, quando ele acha que não precisa mais vir na igreja. Entre palavras de promessa, Jesus pregou mais sobre vitória, conquista, realização, do que vida eterna. Aqui tem mais de 9.000 promessas, que enquadram em várias áreas da vida, especialmente porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Olha, irmão, eu nunca vi a abundância ser pouco. Você pode plantar uma semente, mas quando a árvore dá fruto, ela não dá nem uma vez e nenhum fruto. As suas lágrimas é semente na mão de Deus. As suas orações ainda são semente na mão de Deus, e ela vai frutificar para você, para quem está perto de você e para aqueles que duvidaram do Deus que você serve. Ele foi, e olha como o diabo é sujo. Ele foi embora e teve uma fome. Você já reparou, já se deu conta que quem está fora da presença nunca está saciado? Quem está longe de Deus, nada basta, é uma ganância. Eu quero isso, aí tem, isso não serve mais, eu quero aquilo, aquilo vem, eu não quero mais isso, eu quero aquilo outro. É isso que o diabo faz. Mas quando você está em Cristo, você só tem ovo e arroz. Aí você come a melhor comida russa do mundo. Como assim, pastor? Arroz e ovo, comida russa, roscovo. É uma delícia, irmão. Você pode viajar, você pode ir para os melhores restaurantes, mas nada melhor do que a comida caseira. Nada melhor do que um arroz com feijão e um bife, cebola, tomate. Irmão, eu estou falando de coisa simples, mas a simplicidade é poderosa.
Ele foi e gastou tudo. Agora teve fome. Olha como o diabo é sujo. Uma coisa humilhante para um judeu é o porco. Ele chama de imundo. A própria palavra de Deus em Levítico vai dizer isso. E aonde que esses homens mandam o jovem alimentar os porcos? É o diabo rindo daquela pessoa que acha que tem alguma coisa, e na verdade ele não tem nada. E ele, pior do que isso, ele disse: olha, eu estou com fome, mas nem a comida dos porcos eu como, as bolotas, a alfarroba. Você não entendeu? Na casa do pai ele tinha tudo, pegou a herança, foi embora, agora ele não tem nada. Quer aprender sobre paternidade? Deus, ele ainda é pai. Deus ainda é aquele que supre. Ele ainda que sabe aquilo que você precisa. E Ele tem a hora certa, o momento certo e a oportunidade perfeita para fazer na sua história um grande testemunho. Davi estava no pasto, enquanto na sua casa tinha um banquete junto com o profeta. Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, e lá na casa de Jessé, Samuel estava para ungir o rei. A oração de Davi eu te ensino. Ninguém senta naquela mesa até eu chegar. Davi era bonito de semblante, o seu cabelo era vermelho, mas vai dizer a Bíblia que ele era sisudo de palavras. Davi disse: ninguém senta naquela mesa, porque eu posso ter sido negado pelo Pai da terra, mas ainda existe um Pai celestial. Ainda existe um Pai celestial. E naquela mesa o lugar de destaque ainda é o meu. Ele sabe que você ainda é aquele que tem um lugar especial. Por isso Jesus disse: se eu vou pelo Pai, se eu vou para Ele, eu vou preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, existe um lugar especial preparado para você. Paternidade. O jovem não tem nada mais, não pode comer nem a comida dos porcos. O que me chama a atenção é que o Espírito Santo vai aonde nenhum homem vai. A Bíblia não diz que o pai foi atrás, a Bíblia não diz que o irmão foi atrás, a Bíblia não diz que os servos foram atrás. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, visitou aquele jovem. Ele disse, e a Bíblia descreve: e caindo em si. Quer aprender sobre paternidade? Reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, reconheça os seus pecados, porque Jesus disse: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Quando eu confesso as minhas falhas, quando eu confesso as minhas pequenez, Deus coloca sobre mim um algo especial. E caindo sobre si. Lembra que nós lemos o primeiro versículo sobre necessidade? Aquele jovem estava passando necessidade. Ele disse: olha, os servos da casa do meu pai é melhor do que eu. Eu não sou digno de ser chamado filho. Mas observe, eu quero que você se atente. Ele diz assim no versículo 19: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele cai em si, ele toma uma atitude. Aprender sobre paternidade é aprender a ter atitude diante das circunstâncias. Aprender sobre paternidade é confiar que Deus ainda é pai. Aprender sobre paternidade não é ficar preocupado se Deus vai fazer.
é preocupado em glorificar, dando um culto de ações de graça, porque eu creio que Ele é fiel e poderoso. Versículo 20: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Se coloque de pé. Pastor, o que eu preciso? Eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. A minha vida não está assim, eu não estou passando penúria. Material não, alimentar talvez não, talvez financeira também não, mas espiritualmente muitos se encontram assim. Quem se afasta do Pai perde a comunhão. Quem perde a comunhão perde intimidade. Quem perde intimidade perde o melhor de Deus. A Bíblia vai dizendo que o Pai, de longe, viu o filho, saiu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Feche teus olhos. Porque pior do que sair da casa e passar por tudo aquilo que o filho pródigo passou, é você estar na casa e perder a comunhão com Deus. O tempo de igreja não me faz melhor. O tempo de carteirinha, que eu sou obreiro, não me torna melhor. Tem um cântico que eu gosto muito, que diz que eu, e se você se enquadra nessa história, eu andei e vaguei sem direção. É muito ruim estar longe de Deus. Você não tem direção, você está aqui, está lá, está acolá. Hoje você está na igreja A, amanhã você está na igreja B. Hoje você está nesse emprego, amanhã está no outro. Quem tem intimidade de Deus não está preocupado com quem é pregador. Não está preocupado se o pregador vem, prega bem, prega mal. Quem está na presença do Pai, ele está certo que ele escuta a voz do seu Senhor. Eu estava vagando e Deus foi lá e me achou. Deus também está aqui nessa noite, porque Ele está movido de íntima compaixão, porque Ele está no seu coração dizendo, e ao meu coração eu digo para você, Ele também não quer mais que você ande vagando de qualquer jeito. Chega de vagar, chega de não ter mais direção, chega de ficar daqui para acolá e sem aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida. Feche os teus olhos, escute o que o Espírito Santo vai falar com você. Vou falar todos que já consegui. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o coração. Mas eu demorei pra perceber. Faça dessa canção uma oração. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo.
pode ir até o teu encontro nessa noite. Eu creio que Deus pode visitar a tua família nessa noite. Meu Deus, eu creio que Ele pode visitar a tua dor nessa noite. Eu creio que Ele tem um bálsamo para derramar e curar suas feridas. Mas escute, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim nessa noite, olhe para mim. Não olhe para mim. Mas escute, Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando porque Ele quer marcar a sua história para que Ele seja glorificado. O jovem, ele tomou uma atitude. Uma atitude que você precisa tomar nessa noite. Não é no banco que você está. Não é na sua casa. É aqui. É agora. Se você crê que Ele ainda é o poderoso, se você crê que Ele criou os céus e a terra, Ele está te chamando nessa noite. É hora de você se levantar. É hora de você tomar uma atitude e sair do seu lugar e vir aqui diante da frente. Deus está te chamando para mudar o curso da sua história. É hora de você tomar uma atitude. Chega de ficar só de palavras. É hora de você tomar uma atitude. Aquele moço tomou uma atitude. Ele se levantou.